temporada. Eu estava morrendo de saudade, mas deixa eu me apresentar direito, vamos lá. Eu sou a Piti Lara e hoje a gente está aqui com um convidado, assim, que já está quase virando apresentador, né? Fã de carteirinha já é minha terceira vez, vou pedir música. É isso. Então, muito feliz de estar aqui. E para estrear a nova temporada, né? Agora você é a nova Piti Lara, você deixou a Feiticeira Escarlate para trás, agora você está num outro personagem. Qual é o seu personagem atual? Eu não sei Não ainda. sabe? Então, até no avanço da temporada, nós vamos descobrir qual é o personagem da Marvel da DC que a Piti está. Ainda tem um vermelhinho, tá vendo? Até na identidade. Então, você vai ter que mudar a identidade visual. Já dei uma mudada, mas eu não tô conseguindo abrir mão do vermelho aqui, não. Ficou bonito. Aqui eu gostei, assim. E, assim, você tá vendo que o vermelho não me larga, né? Eu tô tentando, mas vermelho é difícil. Mas eu tô gostando desse novo visual. Eu nunca te vi sem ser ruiva. Eu acho que nem eu. Você postou aquela foto de 10 anos atrás, eu falei, rapaz, é muito tempo mesmo. É muito tempo. Então, hoje a gente tá aqui para ter um papo, assim. A gente chamou de diálogos emancipatórios. Tudo que você precisa saber para escolher o candidato ideal. Eu acredito que ideal é uma palavra um pouco forte, né? Depende do que você acha que é o ideal. Dependendo, tem, dependendo, não tem. Mas vamos discutir isso hoje aqui, com muitas polêmicas. Muitas polêmicas. Mas aqui, Sanger, a gente... Esse negócio do candidato ideal, a gente tem que ter um filtro para pensar na coletividade, Sim. né? Então, a principal critério que eu acho interessante é a gente dar um passo para trás e colocar as peças do tabuleiro. Ou seja, o que é política? Esse ano nós temos eleição na nossa cidade, em Valença, no Brasil todo, e a gente vai escolher vereadores e o prefeito da cidade. E você sabe o que faz um vereador ou um prefeito? Tudo é a mesma coisa? A eleição, não sei se vocês perceberam, eu estava malhando na Raider Academia e, faltando 2 dias para tirar o título de eleitor, uma quantidade absurda de jovens na justiça eleitoral ali, fazendo fila. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Porque a minha geração, eu fui tirar um título porque eu gostava de história. Mas a minha geração não gostava de política. Não. Era aquela coisa, política é coisa de velho, gordo, corrupto, né? A gente era daquela geração de tudo é corrupção. E agora, mais recentemente, eu percebo que as pessoas estão redescobrindo a política, porque a política está se tornando importante na vida das pessoas, né? A gente está vivendo uma época de grandes transformações, desastre, pandemia, e a gente tem que, eu preciso de um político aqui para me dar orientação. Tem uma pandemia mundial, como eu devo me comportar? Eu não sei, eu sou professor de história, eu não... E aí, está tendo enchente agora no Rio Grande do Sul. Por que isso está acontecendo? Então, a gente está vivendo uma geração de pessoas, e os jovens estão sentindo isso, essa necessidade da política. E, por isso, eu acho interessante a gente começar nosso papo justamente falando quais são as funções dos cargos políticos. O que faz um vereador? Mas assim, eu vejo também, isso que você está falando, antes da gente falar aí das atribuições de cada um, que eu achei interessante você começar falando desse negócio da nossa geração não gostar muito de política, né? Sim. Então, eu não quero defender, não, porque eu acho que a gente não tem como fugir disso. Eu acho que talvez eu esteja errada, mas... Você me corrija se eu estiver errada. Eu acho que eu não estou, mas acho que nós somos a primeira geração que vê tão claramente, eliminando redes sociais. Não estou nem falando de redes sociais, não. Mas, assim, de ver no dia a dia a necessidade da política, né? Da gente estar realmente mergulhado naquilo. Pelo que você falou, a gente está precisando deles de uma forma muito mais evidente. Sim. Né? E quando um país vai bem, desenvolvimento econômico, parece que está tudo a mil maravilhas, eu posso me dedicar à minha vida. Eu amo história, eu vou estudar história. O médico vai se dedicar à medicina. Mas quando o país está mal das pernas, parece que todo mundo resolve, por que nós estamos mal? Por que meu salário não dá no final do mês? Por que as coisas estão subindo de preço? Por que eu estou vendo mais moradores de rua na minha cidade? Por que os professores estão fazendo greve? Então, essas coisas que, quando está tudo
muito bem, a gente não dá a devida razão, agora, em momentos de crise, a gente aparece, ó, cara, tudo é política. E a gente também, eu queria que a gente falasse disso no meio dessa conversa, que é o fato de hoje a pauta está na parte ambiental também. Sim, sim. Que é uma coisa que nossa geração eliminou completamente. Sim, sim. A gente era da geração, nós fomos da geração que era assim, não, isso aí não dá nada não, confia. É uma né? coisa que, se for acontecer, vai acontecer quando eu já estiver morto, vai ser o meu neto, meu bisneto que vai ter que resolver essa pendência aí. Mas na minha sala de aula já estava tendo esse debate. Sim, sim. A hora que eu estava ali sentada como aluna, já tava rolando esse debate. Sim. E a gente só não acreditou, né? Então, a gente até falava, né? O ambientalista, né? O bicho grilo, né? Ó, tem um bicho grilo aí que fala que que o meio ambiente é importante, mas a gente nunca... Aquela questão a gente é uma geração que está tendo de resolver problemas que a gente acreditava que seria do futuro, né? E você perguntou por que a gente não gosta de política? Porque depende de como a gente conceitua política, por exemplo. Se eu falar para você que a política é a maneira que a gente tem, é o mecanismo para a gente viver em sociedade, parece interessante. Mas a nossa geração, a gente já pôde votar, né? A gente pegou a democracia no Brasil e a gente falou, pô, democracia é milhões, um político roubando milhões. Democracia é não ter asfalto na minha rua. Então, eu estou com 40 anos, nós somos uma geração que nós pegamos, alguém passou o bastão da democracia para nós, só que não nos ensinou o que era. E mas a gente... acho que porque os nossos pais, talvez, não sei se nossos pais, mas assim, eles não tinham isso, era novo para eles também, sim, né? então, e aí vem a questão da ditadura militar, né? De 1964 a 1985, o Brasil viveu numa ditadura militar. E uma das características da ditadura militar é você não votar para presidente, não votar para prefeito das capitais e para algumas cidades estratégicas. Por exemplo, Angra dos Reis não havia votação por causa da usina nuclear. Então, a nossa cultura democrática sofreu um abalo muito grande. Tanto é que até hoje, quando a gente conversa com as pessoas mais velhas, e eles acham política feio, né? Ó, política é coisa feia. Pô, você gosta de política, cara? Você usa drogas? Você tem alguma coisa errada, porque política é feio por essência. Mas a gente conceitua a política como essa coisa que nos faz viver em sociedade, ela se torna bonita. Esse é o grande jogo. A nossa geração de 40 anos pegou o copo vazio da política. Ó, já tem democracia, 4 em 4 anos a gente vai nas urnas. Votamos na primeira vez Collor. Sofreu impeachment. Pô, votamos errado. Vamos no Fernando Henrique. Aí depois vamos no Lula. Aí depois vamos na Dilma. E depois a Dilma sofreu impeachment também. Vamos no Bolsonaro. Vamos no Lula de novo. A gente vai tentando, só que a gente não para pensar, caramba, mas para que servem esses caras? Para melhorar a minha vida. Sim, perfeitamente, melhorar a vida. Mas só isso? Tipo, para o antigo presidente Bolsonaro, melhorar de vida significa que cada brasileiro tem uma arma de fogo. Mas cada brasileiro tem uma arma de fogo é melhorar de vida para todos os brasileiros? Aí alguém, não. Então, melhorar de vida é todo mundo, acabar com a fome no Brasil. Tá, mas eu não passo fome. E aí, o que é melhorar de vida? Eu não passo fome, então, para mim, eu já pulei essa etapa, eu quero outra coisa. A gente não sabe qual é o comum, né? Ó, o que é bom para todo mundo? Também. Isso, e quem cobrar. Aqui em Valência temos esse costume, né? Nós temos a Câmara dos Vereadores, 12 vereadores, e na cabeça da população são 12 mini-prefeitos. E aí fica aquela coisa de... como eu não sei o que você faz, você pode fazer qualquer coisa ou nada. Tipo, eu acho muito... Eu não sei se você já acompanhou as sessões da Câmara, que é muito engraçado, porque tem uma sessão lá que é menção honrosa, que eles ficam lá, o fulano merece menção honrosa porque fez uma coisa... E trocar nome de rua. E aí, cara, se você olha aquilo lá, você fala, pô, não é possível. A democracia é isso aí, gente, é trocar nome de rua em menção honrosa, pô. E aí, cara, quanto que eles vão discutir, sei lá,
o transporte público. Pô, e aí dá aquele desânimo, né? Porque os políticos, a classe política, apesar de ela ser muito importante, ela vem faltando com o cidadão brasileiro. É muito difícil você ver um político, ó, esse cara aqui eu confio nesse cara aqui para o assunto X. Por exemplo, eu confio na Marina Silva para assuntos relacionados ao meio ambiente. Eu acho que ela é uma pessoa capacitada naquela área para dar as respostas daquela área. Por mais que as respostas dela possam contrariar o que eu penso. Mas é muito difícil isso, né? A gente, eu não sei o que o político pensa. O que o político pensa? Não faço ideia. Eu não faço ideia. Porque eles mudam tanto de opinião, né? Eu não sei o que o cara pensa, sabe? Por exemplo, se a lâmpada do meu bairro está quebrada, o prefeito tem culpa. E ninguém vai defender que a lâmpada deve estar quebrada. Todo mundo vai falar, não, a lâmpada está quebrada no bairro do Sanji, à noite é culpa do prefeito. Perfeitamente. Então, nisso a gente tem consenso. Mas a lâmpada está quebrada. Olha, a gente paga imposto, então a gente quer ter o asfalto na rua. Ninguém é a favor de ter asfalto esburacado. No entanto, o asfalto está esburacado. É porque a raiz está aí, em quem cobrar. Em quem cobrar? E esse é a Eu vou bater lá na portinha do prefeito? Sim, eu vou cobrar quem que é o prefeito, ó, minha rua está esburacada. E fala, filho, ó, assim como a sua, tem muitas ruas esburacadas. E o que você quer que eu faça? Mas aí, assim, agora então vamos falar disso, né? Para a gente começar, eu tenho algumas perguntas, mas acho que você falou certo. Vamos começar com quem faz o quê, Isso, então? Perfeito. Quem que a gente cobra? Perfeito. O nome completo do nosso país é República Federativa do Brasil. Muitas pessoas não sabem disso. Inclusive, caiu no show no Bilhão uma pergunta, isso, qual é o nome completo do Brasil? O cara não soube responder. Então, vocês já sabem. República Federativa do Brasil. É uma república porque a gente tem um presidente e o povo escolhe para presidente. Federativa porque a gente divide o Estado brasileiro na União, que é o presidente, os estados e os municípios, que são os prefeitos. Nas eleições de 2024, ela está focalizada nos municípios, prefeitos e vereadores. Qual é a função de um vereador? Vamos começar pelo vereador, que é o mais curioso, né? O vereador é o político que faz leis, né? Ele faz leis que vigoram apenas em Valença, não tem nada a ver, o vereador de Valença não manda nada em Rio das Flores, e ele tem como função fiscalizar o prefeito. Aí que está o pulo do gato. O que é fiscalizar o prefeito? Significa que a primeira pessoa que vai saber, que vai denunciar, que vai colocar a boca no trombone, se o prefeito de qualquer partido cometer alguma ilegalidade, é o vereador. Ele faz as leis e tem como função essa. E só que, se você perguntar, ninguém sabe dizer qual é a função do vereador. Ou seja, será que a gente vota no vereador? Ah, não, eu vou votar nesse cara porque ele criou uma lei muito interessante. Muito difícil. Ou eu vou votar nesse cara porque ele vai atormentar o prefeito. O prefeito não vai poder fazer nada que esse cara vai cobrar. Ó, merenda, eu vou cobrar a merenda da escola. Ó, o asfalto, vou cobrar o asfalto da escola. Essa função do vereador, ele é fundamental no município, né? E o prefeito, ele administra a cidade, né? A função do prefeito é administrar a cidade. Nós temos 3 poderes, né, na República, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, né? O poder do voto ocorre no legislativo, vereador, e para executivo, o prefeito. O judiciário é mediante concurso público. E tem uma beleza aí, Pete, não sei se você já parou para imaginar. Qual é a beleza? Que um complementa o outro. As pessoas reflitam aqui comigo. O vereador, ele faz leis. Ele não administra nada e ele não julga ninguém. Então, é uma parte. O prefeito, por outro lado, ele... Eu falei prefeito? Falei... Vereador. Não, eu falei... Vamos de novo. Peraí. Eu me encasquetei. Vereador, ele faz as leis, eu comecei com o vereador, ele faz as leis, ele não administra nada, ele não julga ninguém. Uma parte da lei, fazer leis. Outra parte é o prefeito. Ele administra um território, mas ele não faz leis. E ele nem julga ninguém perante as leis. É outra parte do poder. E, por fim, o poder judiciário.
O Poder Judiciário não faz leis, não administra nada, mas julga as pessoas de acordo com as leis. Se você juntar, você dá um megazord da República, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Você juntou, você tem o poder político. E ele foi criado justamente para isso, para um conter o outro. Ninguém ser todo poderoso. Para também você ter algum tipo de... Não, todo mundo ter controle e ninguém ter controle. Isso, perfeito. Você não pode, um poder não pode sobressair ao outro. Eles são harmônicos, mas são independentes. Agora sim, 12 vereadores 12 lá vereadores. na Câmara. O que eles fazem? Como é que divide isso? Vai ficar, você vai ficar com a biquinha, você vai ficar com o cambota? Como que funciona isso? Na democracia, as pessoas aos 16 anos votam facultativo, aos 18 já é obrigatório. Como é que se elege um vereador? Pergunta. O vereador é o político mais eleito? Os 12 maiores votados vencem? Resposta, não. A eleição para vereador, a eleição para deputado federal, para deputado estadual, para senador, ela é chamada eleição proporcional. O que é isso? Vamos entender. Na eleição proporcional, vence o partido e não é a pessoa. O partido que atinge o chamado coeficiente eleitoral virou matemática. E a gente precisa falar, o que é o coeficiente eleitoral? Primeiro, então não é a pessoa, é o partido. O partido importa. Apesar também de quando a gente vai escolher nossos representantes, a gente nunca olha para o partido deles. Isso é um grande erro nosso, da nossa cultura brasileira. O partido é muito importante. O que é o coeficiente eleitoral? Você pega o total de votos válidos de Valença. Eu tenho esse número aqui, eu vou colar aqui. Eu vou falar para vocês das eleições 2020. Nas eleições 2020, poderiam votar em Valença 57.459 valencianos. Desses 57.000, os votos válidos foram 40.990. Votos válidos é os votos que excluem os brancos e os nulos, e as pessoas que não foram votar. Então, temos 40.990 votos. O que é o coeficiente eleitoral? Você pega esse número de votos e divide pelo número de cadeiras que existem em Valença, que são 12, que são 12 vereadores. Isso gera um número chamado coeficiente eleitoral. Em 2020, eu perdi aqui o número, houve um coeficiente eleitoral que acho que era 3.000 alguma coisa votos. Então, o partido precisa atingir esse coeficiente. Quando ele atinge esse coeficiente, ele tem o direito de colocar uma pessoa na Câmara. Então... E essa pessoa... do partido. Aí, assim, o partido teve lá essa quantidade. Como que vai definir a pessoa ali? É a pessoa de dentro do partido que foi mais votada. Isso, o mais votado dentro do partido. Então, pode acontecer de você... Eu estou num partido, você está no outro. Recebi mais votos do que você, mas eu não entro. Isso não entra. Por quê? Se você estiver num partido fraco, entre aspas, você pode ser a mais votada do que eu, mas por eu ter um partido forte, por exemplo, o seu partido, vamos supor que tem 50 membros. O meu partido tem 100 membros. Então, os 50 membros somam o voto de todo mundo, dos 50. Você foi a mais votada, mas por você estar no partido fraco, o seu partido não atingiu o coeficiente eleitoral. Você não é eleita. Eu posso ter tido menos voto de você, mas por estar num partido maior, mais bem estruturado, o meu partido atingiu 3 vezes o coeficiente eleitoral. Logo, ele tem o direito de colocar 3 pessoas na Câmara dos Vereadores. Entendi. Ou seja, na eleição proporcional, o mais importante é o partido. Por isso explica várias coisas. Explica muitas coisas, inclusive. Por quê? Lembra quando nós começamos nosso bate-papo falando justamente por que agora todo mundo virou político? O jogador lá do bairro virou que é pré-candidato, o cantor é pré-candidato, o pastor é pré-candidato. O que está acontecendo, Sandy? Muito simples, gente. O que os políticos profissionais fazem? Na época da eleição, eles chamam todas as pessoas que, para eles, são puxadores de voto. O que é um puxador de voto? Um cara conhecido. Olha, o Sanger é simpático, é gente boa, eu vou votar no Sanger.
Porque se o Sanji estiver no meu partido, do político profissional, o político profissional vai pegar os votos do Sanji e vai ser mais fácil ele se eleger com o Sanji puxando o voto dele. Nós temos um exemplo nacional do Tiririca. Você lembra do Tiririca? Uhum. Pior que tá, não fica? 2014. Olha, o brasileiro é fogo, né? Olha a história do Tiririca, é muito maneiro. Ele começou a concorrer para deputado federal. E qual era o slogan dele? Ele chegava no horário eleitoral e falava: você sabe o que faz um deputado? Não, eu também não. Mas se você votar em mim, eu vou lá descobrir e te falo. E aí eu chacota, né? E ele foi o mais votado. Ele, sozinho, ele puxou o voto de... Ele bateu o coeficiente eleitoral 5 vezes, 6 vezes, no caso. Elegeu ele, do partido dele, mais 5 pessoas. Porque ele sozinho, foi um fenômeno, né? O puxador de fotos, ele elegeu 5 deputados federais que não teriam condições de estarem eleitos, mas por terem a sorte de estarem no partido Tiririca, foram eleitos. Porque ultrapassou o coeficiente eleitoral diversas vezes. Aí eu tenho que fazer um parênteses aqui. Isso foi em 2014. Em 2018, surgiu uma legislação para tentar proibir o tiririca. O fenômeno ficou conhecido como fenômeno Tiririca. Hoje, para você ser eleito, você tem que ter pelo menos 10%. Você individualmente, o Sanger está no partido do Tiririca. O Tiririca explodiu, o Sanger está eleito. Mas se o Sanger não tiver 10% do coeficiente eleitoral, se o coeficiente eleitoral é 1.000, o Sanger tem que ter 100. Se ele tiver 98, o Sanger não é eleito. Porque atualmente a Justiça Eleitoral criou uma legislação para dificultar o fenômeno Tiririca. Para não sair carregando. Porque, cara, isso é um jogo de xadrez, Pete. Porque se você é um cara esperto, eu estou com um partido aqui em Valença. Cara, eu sou político profissional desse partido, geralmente o mais rico, né? Cara, mas eu não sou muito carismático, não. O que eu vou falar lá na passagem? Pô, eu nunca fui na passagem, gente. Eu nem sei onde fica a passagem. Mas, se na passagem tiver alguém e eu filiar esse alguém no meu partido, o povo da passagem vai votar nesse alguém. Esse alguém vai puxar foto para mim. Então, teoricamente, por que foi criado? Ou seja, isso não é injusto? Por que não os mais votados ganham, como é para prefeito? O prefeito é uma eleição majoritária. Ganha o político que tem mais voto. Não depende do partido dele. Obviamente que tem o horário eleitoral gratuito. Quanto maior o partido, mais tempo você tem na TV. Mas... na hora de eleger, é a quantidade de votos. 2018, Bolsonaro... eleições presidenciais 2018 do Bolsonaro, tinha pouco tempo na TV e ele ganhou as eleições. Porque ele tinha uma aliança muito pequena. Então, mas na eleição majoritária, ganha quem tem mais voto. Por que fizeram isso na eleição proporcional? Porque, teoricamente, o legislador brasileiro queria dar importância para o chamado partido político. E o que é um partido político? É uma sopa de letrinha? O que é o partido, então? Já que a gente tem que olhar tanto para o que ele está carregando, né? Quem que está vindo com ele? Partido político é uma organização da sociedade que tenta coordenar os esforços de uma determinada ideologia para resolver problemas sociais. Por exemplo, qual é a melhor forma de educar as crianças? Cada partido tem uma opinião diferente. Por exemplo, o partido do Bolsonaro acreditava na escola cívico-militar. Se você implementasse o militarismo, os alunos iam aprender mais matemática e português. Existem partidos que não acreditam no militarismo, acreditam no civismo. Os partidos, eles olham para a sociedade, vendo os problemas que existem na sociedade, e eles trazem soluções. E como existem diversos partidos, existem diversas soluções. O problema da segurança pública é dar uma arma para cada cidadão? Não. É melhorar o salário da polícia, aumentar a investigação dos crimes. Cada dessas ideias que eu estou falando aqui são defendidas por diferentes partidos políticos. Então, o partido, nada mais, nada menos, é que um grande solucionador de problemas sociais. Por que tem vários partidos? Porque
dependendo da solução, você fala, essa solução é caída. Por exemplo, eu não acredito que vai resolver o problema da segurança dando uma arma para cada cidadão. Então, a partir disso, eu não votaria no partido X. E alguém pode falar, por exemplo, que eu não vou votar no partido Z porque ele está tentando erotizar crianças. Baboseira, assim. É o direito dele, não, eu não vou votar nele. Então, os partidos são esses organizadores dos problemas da sociedade. Eles têm uma visão de mundo. Alguns até são bem simples, né? PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Então, quem vota no PSOL sabe o que é socialismo e sabe o que é liberdade. Está escrito no partido. Não tem... Se um cara do PSOL falar que não é socialista, você está o quê nesse partido? E como que a gente define o que é um partido de direita e um partido de esquerda? Os partidos de direita estão mais preocupados em conservar a sociedade do jeito que ela é. Os partidos de direita, principalmente no Brasil, eles têm muito medo das chamadas mudanças sociais. Isto é, olha... time que está ganhando não se mexe. E nem então, está ganhando. Ou então, melhor, às vezes a mudança é pior do que está. Muitos deles argumentam isso. A mudança é pior do que está. Vou dar um exemplo para você muito... Esse ano, o governo federal lançou o Pé de Meia. Qual é a ideia? Primeiro, por que surgiu esse programa? Os alunos do ensino médio estão abandonando o ensino médio. Estamos em crise, as pessoas têm que trabalhar, e aí eles abandonam, colocam lá no iFood, fica pedalando lá o dia inteiro, e não tem condição de estudar, faz a evasão escolar. Então, esse é um problema. Por quê? Se esse jovem abandonar a escola, tem vários estudos que tem mais chance de ir para a criminalidade, o Brasil não vai crescer, patati patatá. Então, o que o governo falou? E se nós pagarmos R$200 por mês para esse menino cursar o ensino médio? E aí surgiu a polêmica, pagar para estudar? O pessoal da direita falou, poxa, isso aí não vai dar certo não, hein? Por quê? Porque todo mundo sempre estudou sem ganhar nada, pô. Porque estudar é o dever do aluno. Se o aluno não quer estudar, o problema é dele. Ele vai sofrer as consequências depois. Mas você pagar para ele estudar, primeiro, não garante que ele vai aprender nada. Ele pode dormir e ganhar R$200. E segundo, esse dinheiro vai sair de algum lugar, né? Porque o dinheiro do governo vem dos nossos impostos. Então, você poderia estar investindo em vários outros setores e você escolheu investir em dando grana para o aluno. Esse é um debate. Ou seja, qual é a mudança aí? Pagar para aluno estudar. Muitas pessoas de direita falam, não, sou contra. Estudar não é trabalho, estudar é dever do aluno. Muitas pessoas de esquerda falam, cara, mas olha só, se você está fazendo isso para evitar o mal maior, que é a evasão escolar, é justo você dar dinheiro para o menino estudar. Mas esse dinheiro vai sair do nosso bolso. Sim, vai sair do nosso bolso, mas é justo. Então, um partido de esquerda, ele acredita que é necessário fazer algumas transformações no Brasil. Quais são essas transformações? Mais igualdade social, mais proteção ao meio ambiente, mais direito das chamadas minorias. Já os partidos de direita veem mais a questão, vamos cuidar das contas. Cada um por si. A gente dá o básico, educação, o resto é por sua conta. Se você se deu mal na vida, o problema é seu, o problema não é de mais ninguém. O governo tem que ficar bancando você. E os partidos de direita acreditam, eles chamam isso de autonomia do indivíduo. Isto é, a gente tem que responsabilizar as pessoas. Vou até falar bonito agora, hein? As pessoas de direita argumentam que nós devemos responsabilizar as pessoas pelos seus atos. Se um menino dormiu na aula de história, o único problema aqui é do menino. Não é a aula que foi chata, não foi porque ele não dormiu direito porque a mãe brigou com o pai. Não foi nada disso. Porque ele tomou café requentado, ou não tomou café. Não, é exclusivamente dele. Ele escolheu isso. Se daqui a 10 anos isso se refletir nele não tendo emprego, ou ele tendo um emprego de baixa qualidade,
O único problema é dele. Tá. Agora, então, a gente entendeu esse negócio de direita e de esquerda. Então, hoje, até agora, o que a gente falou é que, se a gente está querendo escolher um candidato, primeiro vamos olhar o partido. Sim. Primeiro, a gente olha o que o partido representa e é mais do que só falar com a gente, né? Sim. Primeiramente, o nosso passo é saber o que nós temos na nossa cabeça. Isto é, o que você, eleitor, acredita que é o certo ou que é o errado. A partir disso, você vai definir um partido. Isto é, eu acredito que a justiça social é importante. Então, entrou para um leque de partidos. Não, eu acredito que a meritocracia é importante. Eu quero a meritocracia. Eu quero disputar, eu quero vencer na vida. Então, os outros partidos são mais interessantes. A primeira etapa é justamente o quê? O que eu tenho na minha cabeça? Eu sou um cara mais de esquerda ou mais de direita? Para mim, por exemplo, que nem agora, meio ambiente. O meio ambiente entrou nas eleições por causa do desastre do Rio Grande do Sul. Valença já sofreu por 2 anos consecutivos de cheias, né? Na Biquinha, por exemplo. Então, eu não moro na Biquinha, solidariedade a eles, mas o que o morador da Biquinha deve estar pensando agora, na hora de eu vou escolher meu político, eu quero um político que tenha um plano de contenção à enchente em Valença. É isso que eu quero. Eu quero que um vereador crie leis para, se tiver enchente, acontece aquilo aqui. Um prefeito que, eu vou colocar sirene na Biquinha, porque se aparecer depois um alerta meteorológico, eu toco a sirene. E ao tocar a sirene, o que acontece? Vai todo mundo para o ponto mais alto da Biquinha. Estou chutando aqui, eu não sou especialista nisso. Mas a ideia é justamente o quê? O meio ambiente que ninguém ligava, né? Chove, faz calor, faz show. Agora se tornou um problema. É porque antes era um problema completamente aleatório, ninguém tinha nada a ver com isso, né? Sim. É São Pedro, né? São Pedro tá nervoso aí, tá chovendo demais. Não tem como controlar a chuva. E aí hoje você já vê que tem problemas políticos, tem soluções políticas que podem resguardar isso. O grande pulo do gato, Pete, é que a gente tem que elevar a consciência política do eleitor valenciano. Ficar mais crítico. Exigir mais. Mas é aí que eu queria entrar e que eu tô aqui tomando muito cuidado, porque eu não quero ser cancelada. Entendeu? Esse é um assunto muito complicado. É muito delicado, apesar de eu não acreditar naquele discurso de que política e religião a gente não discute, a gente tem que discutir sim, a gente só tem que saber discutir. Isso. Mas, assim, tô indo com muito cuidado, porque eu sei onde eu tô, né? Eu sei a cidade que eu tô, mas eu não posso ignorar. Valença é conservadora. Conservadora em todos os sentidos. Mas eu não posso ignorar que, se a gente está falando com valencianos para escolher os candidatos que eles acham melhores para todo mundo, eu preciso levar em consideração o cenário que a gente se encontra. Nós estamos numa cidade onde eu vejo, né? O que eu vejo. Os rostos não mudam, eu não tenho nem como... Vocês não têm nem como falar que eu estou fazendo campanha para alguém, porque, né? Não estou fazendo campanha para ninguém, gente. É só assim, a gente vê as mesmas coisas, os mesmos problemas, os mesmos discursos, as coisas nunca mudam. Sim. E o que eu vejo também na sociedade isso já é refletido, né? A gente já sabe, assim, as famílias, os nomes, tudo que está mais... é mais tradicional, que todo mundo conhece, e aí todo mundo fica nesse lugar de segurança. E aí a família, por ser mais tradicional, por ter mais grana há muito tempo, por ter aquele, né, de estar sempre aqui na cidade, em algum lugar de elite... Aí acaba que forma aquele grupinho, que vai formando aquele grupão, e quando você vê aquele nome, aquela família, né, várias que eu digo, ou aquele, não precisa nem ser família, mas aquela pessoa que está ali nos lugares certos, né, certos, ela acaba carregando um monte de voto, ela acaba... às vezes é isso, só o sobrenome já vai carregar um monte de voto. A gente tem esse cenário de que
os mais tradicionais acabam levando sempre as eleições, né? Tradicional em todos os sentidos. Não estou falando só o tradicional de grana, não. Estou falando o tradicional, assim, as famílias mais tradicionais que todo mundo já conhece. Sim. E aí, isso faz com que eu vou votar no fulaninho ali que, poxa, eu conheci o pai dele, eu conheci a mãe, eu conheci o avô, eu conheci todo mundo, então eu vou votar nele. Não estou falando nem só de prefeito, estou falando de vereador mesmo. Sim. É isso que você falou, a gente acaba pegando o vereador lá da passagem porque ele tá lá conversando com todo mundo. Como que a gente pode começar a ser mais crítico e romper, porque, né, cidade do interior, como que a gente pode romper com isso numa cidade assim, individualmente, né? Por mais que eu conheça essa pessoa, que ela vá na minha casa jantar comigo, por mais que ela seja minha amiga, ela não está representando tudo que eu acredito, ou pelo menos a maioria das coisas que eu acredito. Então, eu não tenho obrigação de votar nela. Meu voto é secreto, ela não tem que saber. Como é que você acha que a gente começa a desenvolver essa criticidade, mesmo estando numa cidade do interior? E você falou uma coisa importante, o voto é secreto, gente. Por quê? Pode parecer... muitos políticos afirmam em época eleitoral que eles conseguem ter acesso ao seu voto. Isso é uma mentira. O voto é secreto, o voto é fechado. Mas aí vem a sua pergunta. Então, Pete, teoricamente, na democracia, todo bairro tem uma associação de bairros, uma associação de moradores, né? E os moradores estão preocupados com a situação do bairro. Então, teoricamente, a gente tem que justamente começar a formular questões melhores. Por exemplo, eu estou vendo aí a situação da educação municipal. Não sei se você acompanha lá no Facebook, geralmente tem uma mãe que fala: meu filho reclamou do cheiro de mofo na sala de aula. Meu filho reclamou que deram uma maçã estragada para ele. E as coisas acontecem no cotidiano e a gente não consegue transformar essa coisa do cotidiano em, não era para ser assim não, cara. Olha, quem está defendendo a educação aí? A educação não é importante? Então tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, a gente tem que procurar uma solução. A gente tem que... O problema é que em Valença, como você falou, como as pessoas são despolitizadas, a briga fica entre famílias. Família A, família B. A família A está no poder, a única oposição é a família que está fora do poder. Mas quando a família que está fora do poder entrar no poder, as situações se invertem. Só que isso é aquele negócio. Nem a família A, nem a família B está preocupado com a vida do valenciano C. O valenciano C, D, E, F, G, H, ele tem que pensar no que é necessário da escola. Por exemplo, na escola, na saúde, por exemplo. Muitas pessoas estão reclamando que está faltando remédio. Poxa, mas a gente paga tanto imposto para faltar remédio? Mas remédio não é importante? Por que está faltando? É por causa do motivo X. Então vamos esperar um mês. Não resolveu o problema X? Que estranho, né? Não resolver, né? Tá faltando merenda? A gente tem que começar a fazer perguntas melhores. É verdade. E os vereadores são essenciais nisso. Por quê? Porque, como eu disse, os vereadores elaboram leis e fiscalizam o prefeito. Quando eu falo isso, né, muitos políticos reclamam de mim, porque falam: pô, Santos, você está partindo do pressuposto que todo vereador é de oposição, mas tem vereador de situação. Sim, tem vereador de situação. Você pode apoiar o prefeito, mas você não pode apoiar as coisas erradas do prefeito. Faltou merenda? Você que é da situação, você não tem que compartilhar essa ideia. Faltou remédio? Você não tem que... faltou, a vida é assim, o mundo é triste, o mundo não é arco-íris. Não, cara, você tem que exercer, porque você, antes de ser situação e oposição, você é vereador. Ou seja, a sua função é criar leis e fiscalizar o poder executivo. Mas isso é um reflexo de como a gente vota também. Porque, assim, a gente precisa aprender uma maneira de se desvincular do afetivo e mais para o racional. Então, o que eu penso, vê se eu estou errada. Vamos supor, minha filha não estuda numa escola particular, tá? Minha filha estuda numa escola pública, numa escola municipal. Mas, assim, vamos supor que ela estudasse numa escola particular. Uhum. Se, para mim, o mais importante ali, nesse momento, é a educação, mesmo minha filha estudando numa escola particular,
eu vou querer entender como que funciona a educação do município. Isso. E aí o meu voto eu vou começar a filtrar em quem eu vou votar a partir disso. Mesmo não sendo a minha necessidade, é o que você falou. Eu vou me investigar, eu vou ver aqui na minha cabeça o que eu acredito, e aí eu vou para esse lado, eu vou para a educação que é mais importante. Se eu tenho uma pessoa doente na família, mesmo que eu tenha um plano de saúde que está dando todo o suporte para ela, eu nem sei se o plano de saúde dá todo o suporte, mas enfim, mesmo que ela tenha toda assistência, se eu tenho uma pessoa hoje, o que está mais complicado na minha vida, o que eu vejo que mais sensível é a saúde, eu vou investigar como está a saúde pública. Sim. Então, talvez, você acha que isso seria um bom filtro? Eu acho que isso é um ótimo filtro. O problema é porque é aquele negócio. A nossa vida, isso exige um tempo da nossa vida muito grande. Caramba, agora eu vou querer entender por que não tem merenda na escola. Ih, rapaz, ó, você não vai jogar Free Fire por causa disso, cara. Porque o tempo que você vai perder para tentar entender por causa disso é o tempo que você está jogando Free Fire, ou está assistindo um filme, ou está namorando, ou está malhando. O problema dessa política que a gente deseja, né, é que ela custa o nosso tempo. E aí chega um momento que é aquele que a gente estava discutindo antes de estar gravando. Cara, às vezes eu só quero apertar o botão e assistir algo. Eu não quero me alienar. Isso, eu não quero ficar pensando em quantas lâmpadas estão queimadas no bairro de Fátima. Cara, não, você está maluco, gente. Por isso que nós temos os políticos, né? A nossa democracia é a República Federativa do Brasil e nós temos um modelo de democracia representativa. Alguém nos representa. Quem é esse alguém? São os políticos. O que está nos faltando? A gente não está investigando, fiscalizando os políticos. A gente vota, a gente dá o voto de confiança, esquece o fulano lá. 4 anos. Aí acontece alguma barbaridade. Maçã podre na comida. Pô, barbaridade. Algo está errado. Mas até chegar aquele momento que é evidente, a gente não investigou. Ou então, choveu demais, a biquinha alagou. Caramba, a biquinha alagou. Tomara que seja a obra de São Pedro, porque se for um problema que a gente vai ter que consertar aqui, eu não sei como consertar isso aqui, não. Mas aí a gente dá aquela desculpa assim, desculpa não, que é real, não é mentira não, é verdade. Mas assim, o político só procura a gente quando está na época da eleição, aí ele some 4 anos. Mas a gente também. A gente também abandona ele lá e só vai procurar daqui a 4 anos. Se você estivesse entrevistando um político agora não, porque está em época de eleição, ele nunca vai reclamar do eleitor, né? Só depois. Mas se ele tivesse tomado um goró e fosse falar a verdade, ele ia falar, cara, olha, eu posso ser uma porcaria, mas eu tenho cúmplice. Porque as pessoas votam em mim, cara. Eu tô aí há 1000 anos, as pessoas votam em mim. Você quer dizer, então, que cara, você está falando que eu sou todo errado, que eu não cuido da educação, que eu não cuido da saúde, mas as pessoas votam em mim, então, para mim, está tudo bem. Eu não quero o seu voto mesmo, mas se eu tiver o voto das pessoas despolitizadas, para mim está tudo bem. Vamos pegar, tem um exemplo muito grande aqui, o Instituto de Educação Deputado Luiz Pinto. Era uma escola estadual, uma geração se formou no Instituto de Educação Deputado Luiz Pinto, e ainda na gestão estadual ela começou a não ter obras de infraestrutura e ela foi perdendo a sua infraestrutura. Mofo, rachadura, não tem obra. A classe média que estudava no Instituto, percebendo a decadência da escola pública, migrou para a escola particular. E aí o Instituto ficou a Deus dará. Ele foi municipalizado em 2017, se não me falha a memória, e de lá para cá ele piorou a infraestrutura ainda mais. E hoje o Instituto é aquela coisa que todo mundo tem as melhores lembranças da adolescência, mas ninguém cuida do Instituto. Ninguém chega lá e fala, cara, não era para ser assim. Esse prédio tem uma história, esse prédio está no centro da cidade. A gente acredita realmente que a educação é importante? Acreditamos. Então, alguém vai ter que fazer uma obra no Instituto de Educação, porque a gente não pode conceber, ao mesmo tempo, achar que a educação é muito importante e deixar o Instituto
na Pindaíba. E ele está. Se você entrar no Instituto hoje, eu não sei se você estudou lá, não. Não. Então, você fica, caramba, horror, e fala, caramba, cara, nós estamos na Palestina, estão saindo foguete aí, acertaram quantos foguetes no Instituto de Educação? Israel mandou quantos foguetes? Porque, cara, não tem explicação. A explicação é justamente o quê? Que a classe média que era do Instituto saiu do Instituto e as pessoas têm essa concepção de que pobre pode estudar em qualquer lugar. Né? E olha que loucura. Muitas vezes, quando fui reclamar disso, muitas pessoas falavam, não, mas não tem problema não. Quem quer estudar, estuda com mofo ou sem mofo. Caramba, cara. Caramba, hein? Você tá evoluído pra caramba nas discussões. Falou isso, não. Quem quer estudar, estuda com mofo ou sem mofo. Aí eu fiquei assim, cara, não é possível que eu tô ouvindo um negócio em pleno 2024, depois de Cristo. Mas porque as pessoas não juntam o Lé com o Cré, sabe? As pessoas não se sentem, elas não se sentem parte da cidade, né? Olha, cara, se o Instituto for por água abaixo, a educação de Valença vai por água abaixo. Se a biquinha for alagada, Valença vai para o buraco. Se faltar remédio na farmácia popular, os nossos idosos vão para o buraco. Eu não sou idoso ainda. Uhum. Mas quando um idoso chega lá no Facebook e fala, vergonha, meu remédio da pressão está faltando, eu que não sou idoso, eu tenho que me sentir contrariado. Falar, cara, tem alguma coisa errada aí, as coisas não estão... Muitos políticos querem vir que Valença está prosperando. Como assim prosperando? Prosperando para quem? Porque alagamento, falta de remédio, sala com mofo, está prosperando para quem? Então, mas nesse momento das eleições é um momento propício para a gente politizar a população. E politizar significa o quê? Vamos para o básico. Quais são as funções do vereador e do prefeito? Se a gente votar no mais carismático, eu vou votar porque o cara prometeu o churrasco, vou votar porque todo mundo está votando. Não, a gente tem que fazer as perguntas e quem der as melhores respostas, quem vai reformar o Instituto de Educação? Qual político valenciano se compromete? A gente vai lá no catedral, lá pede a bênção do padre, lá, se comprometa aí, rapaz, a reformar o Instituto de Educação. Quem se compromete a aumentar o número de vagas na escola integral? Ou, pegando o pessoal da saúde, quem vai melhorar a saúde de Valença? Qual é o plano para melhorar a saúde de Valença? A gente tem que começar a fazer se movimentar. Essas perguntas grandes, né? Porque se a gente ficar naquela política que eu vou votar no fulaninho porque ele é meu amigo, cara, a gente não vai sair do buraco, não. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conversa muito com os alunos sobre isso? Com os alunos, sim. Como que você que está aí, o cara de 40 anos, mas que está ali com o jovem todo dia conversando sobre isso, o que você acha, assim? Você acha que eles vão vir mais preparados para votar? Eu acho que o jovem está mais... Eu comparo muito a minha geração com essa geração. Eu acho que eles estão mais politizados. Principalmente mulheres negras. É impressionante o que está acontecendo. As mulheres negras, jovens, de escola pública, elas se situam na sociedade, elas sabem que elas sofrem racismo, elas sabem que elas precisam matar o leão 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, mas elas não estão arredando o pé, não. Então, eu tenho uma alta expectativa com essa juventude, né? Tem gente sempre alienada, né? Política não é para mim, não. Eu nunca pensei no ônibus porque meu pai sempre me trouxe de carro. Então, para mim, se o ônibus está quebrado, não estou nem aí para ele, não. Mas eu acredito na juventude. Eu acredito que essa juventude, eles estão
estão menos abobados, que a minha geração foi muito abobada, né? A minha geração achava que votar era escolher o político não corrupto. Então tinha o político corrupto e o não corrupto. Então era só votar no não corrupto. Só que todo mundo... Só que aí não achava, Aí aí não ele votava. votava. Ih, rapaz, o cara roubou. Ih, rapaz, ih, caramba. Aí falava, não vou votar mais. Aí falava, pô, isso aqui só tem ladrão, vou largar de É. mão, vou largar de mão. E não é assim, gente, não é assim. Existe político honesto, sabe? A gente tem essa... Obviamente que o cara que está me ouvindo vai falar, pô, Sandy, mas olha, o escândalo tal, milhões, escândalo tal, milhões, escândalo tal... Sim, cara, eu não duvido que tenha tido esses casos de corrupção, mas a questão é a generalização, cara. Cara, fora da política não tem salvação, não, cara. Ou seja, se colocar inteligência artificial para governar Valença, será que vai dar boa? Eu acho que não, porque quem programou a inteligência artificial? Porque se eu programei ela para falar que, Valença tem que crescer acima de tudo, eu vou desmatar toda a Valença, por exemplo, para crescer economicamente. Valença tem que ter muita indústria. Mas a indústria com poluição ou sem poluição? Tudo tem um porém. Sim. Então... Hoje, então, eu vejo que a gente tem que ficar de olho nessa questão ambiental mesmo. Aqui na cidade, a gente tem diversos lugares que precisam ser preservados. Sim. A gente vê, entra ano, sai ano, não sei quanto tempo, tá a Serra dos Mascates sofrendo incêndio. Sim. Não adianta ter nada tentando resguardar ali que não dá conta. Nós temos aquele trabalho daquele pessoal que... Brigadas, não sei, não lembro o nome. Brigadas de incêndio. Faz um trabalho interessante, mas isso por exemplo, esses caras eu acho que eles deveriam falar mais para a sociedade valenciana, porque eles têm uma contribuição para dar. Porque eles vivem isso, queremos falar de queimadas. Vamos trazer o cara aqui para a gente entender o que ele está vendo. Vamos trazer? Então, eu acho... Vamos trazer. Eles têm uma página no Facebook. Chama eles aí, galera. Então, fala para eles virem falar com a gente. Brigadas Brigadas alguma coisa, eu sei. Eles parecem, assim, uns anjos. Do nada eles surgem. Sim. E você não sabe quem é. Então, assim, se vocês tiverem contato, fala para eles entrarem em contato aqui com o Pitcast, que eu acho uma boa ideia. Uma boa ideia, não. Valença tem muito... Por exemplo, a juventude, né? A gente está explodindo de jovens em Valença. Tem jovens que estão fazendo hip-hop ali no Jardim de Cima, lá no Coreto. Valença está explodindo de cultura, né? A gente tem que pegar esse jovem e dar um vislumbre para ele. Por exemplo, eu acho, no mundo de hoje, a prefeitura tinha que ter uma escola para ensinar inglês e programação para o jovem valenciano. Porque hoje, com inglês e com programação, o jovem trabalha no mundo todo, sabe? A gente tá cheio de jovem aí que fica lá no celular, no Free Fire. Cara, vamos pegar esse jovem, vamos trazer ele para o centro da cidade numa escola do século XXI, vamos dar inglês e programação para esse menino, porque aí, a partir disso, o mundo desse menino vai se abrir, cara. Não, a verdade, assim, queria até aproveitar que você está falando sobre isso, é que nas conversas, eu sempre falo isso. Valença é uma cidade extremamente cultural. Sim. Dentro da casa de cada um, você pode ter certeza que vai ter alguém ali que tá lendo, tá escrevendo, tá música, sempre tem, porque é muito cultural. E a gente fica muito abandonado com isso. E a gente acaba tendo que virar no automático, né? Vamos viver no automático. E tem um monte de gente que precisa da cultura, precisa da criatividade e não tem aonde escoar isso. Então, assim, hoje, né, já queria até falar com vocês, não sei se está todo mundo sabendo já, a gente vai ter a Fliva esse ano. Isso. Então, assim, eu estou desesperada, louca para começar, porque eu estou com abstinência de Fliva, né? A gente Perfeito, sabe né? que é uma atmosfera que muda na cidade. Sim. Então, assim, é importante. Na Casa Lé Pentanha, mundo, né? vai ser na Casa Lé Pentanha. 3 dias. Acho que é dia 13, não sei, o de 13, 14 e 15. 14 e 15 de junho. De junho, mês que vem. Mês que vem. Então, assim, galera, vamos entrar nessa, porque é importante para os jovens, principalmente.
E, assim, tem conselho de cultura agora na cidade, que eu já até estou querendo trazer eles aqui, mas eles estão se movimentando, assim, né? Começando, né? Se estruturando para depois vir aqui, para a gente entender quais são as propostas. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, mas Tem a o gente pessoal do tem que estar teatro de também, olho. que tá... Tem teatro se movimentando. Então, tem muita gente relacionada à cultura nessa cidade que a gente tem que dar as mãos e a gente tem que estar junto. O meu sonho é essas pessoas, o teatro, o hip hop, a folia de reis, se darem as mãos, o pessoal do canto, da música sem fronteiras, se darem as mãos e começarem a pautar a cultura. Sabe, ó, cara, nós somos os fazedores de cultura, nós vivemos isso, e a gente tem esse plano aqui para a cidade, ó. Qual é o político que vai abraçar este plano? Não é o político que vai chegar até eles com a ideia. É eles que vão trazer a pergunta para o político responder. Ó, a gente quer viver disso aqui em Valença. Ó. A gente quer criar um circuito que permita o artista viver em Valença da sua arte. É possível? Não, não é possível. Tá? É possível? Não, vai ser possível. Que nem o teatro. A gente inaugurou o teatro, belíssimo teatro, só que tem que fazer a integração da escola com o teatro. Eu lembro, quando eu era moleque, havia teatro estudantil. Não, eu fui a pessoa que foi criada dentro do teatro, Então, sabe? Porque eu ficava ali o dia inteiro, eu não tinha nada acontecendo ali, eu estava lá ajudando a limpar, eu estava conversando com os guardas, eu estava sempre ali e tinha muito festival também. isso, Então, festival de assim, música, festival de canção, música, né? de teatro, era maravilhoso. Ou seja, a gente não tá, a gente daqui não está discutindo a utopia, né? Ah, não, na utopia vai ser assim. Não, já houve. É que se perdeu. Isso, e aquilo que está perdido pode ser resgatado, né? Tudo você tá ali, passo de formiguinha, mas assim, hoje eu vejo que uma das coisas mais difíceis aqui na cidade é o lance da bolha. A gente tem as pessoas que estão envolvidas com política, não estou falando nem que estão candidatas, não, mas que estão envolvidas com política e que estão naquela bolha. Aí se eu não estou nessa bolha, eu não quero me meter. Sim. Então, assim, a gente precisa unificar isso e todo mundo tá por dentro, porque senão eu não fico sabendo o que está rolando. E eu queria ver, assim, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar essa comunicação? Porque fica essa comunicação ali nessa bolha, a população não fica sabendo o que está acontecendo, a população não está por dentro de conselho de cultura, talvez, não sei se está todo mundo sabendo, Fliva, não sei se está todo mundo sabendo. Não. Então, assim, como que a gente pode fazer para melhorar essa comunicação na nossa cidade? Então, a Fliva... Poxa, o Leonardo Pansati perdeu a página da Fliva do Instagram. Eu lembro que tinha... e recomeçou, né? Recomeçou. E aí, todo aquele trabalho que ele fez de pessoas seguirem, ele vai ter que começar tudo de novo. Era interessante ele conseguir retomar o controle da página da Fliva. Mas, então, eu acho que os podcasts são interessantes, porque trazer pessoas interessantes no podcast, porque, não conhecia você, fui lá no podcast da Pitty, agora eu te conheço, vamos seguir, e tem que ter diálogo. Os partidos servem para isso, Pitty. Obviamente, tem partido que se preocupa com cultura, tem partido que não se preocupa. Os partidos que se preocupam com a cultura, eles sempre vão estar abertos para isso. Esse é o sonho do partido, né? Cara, então, olha, vocês são de cultura, né? Então, a gente tem um plano aí de cultura para mostrar para vocês. Vamos se unir, vamos conversar? Os partidos, eles organizam essas pessoas individuais, né? O maior cantor, o maior ator, o maior hip hop, dançarino de hip hop. Quem que une essas tribos? É o partido político. Obviamente, se o partido tem esse interesse. Se não é sopa de letrinha. Porque se for um partido sopa de letrinha, ele não está nem aí para a sociedade. Ele está... Não é o objetivo dele isso. O que é um contrassenso, né? Porque o partido nasceu para isso, né? Tem gente comentando aqui... só estão fazendo comentário mesmo, não tem pergunta, não. Mas, assim... Faça uma pergunta aí, gente. Pô, não tem pergunta. Ainda dá tempo de pergunta aí, galera. Mas, assim, a Soraya falou... Primeiro, ela comentou que o brasileiro precisa ser estudado. Eu ainda complemento. Ele precisa ser estudado. Estudado, em todos os sentidos, assim. Estudar mais, entendeu? Também.
Ela falou aqui que a população não cobra, as pessoas não sabem a força que tem. Essa frase aqui eu achei perfeita. Assim, as pessoas realmente não sabem a força que tem. Se movimentar e ter um olhar sensível para o dia a dia, para o seu lado. Você trabalha com uma pessoa, de repente você trabalha com uma pessoa que mora na biquinha, que teve problema de enchente, e você não está nem aí. Então, começa por aí, olhando à sua volta e aumentando esse círculo de olhar para você conseguir ter esse filtro, né? E conseguir cobrar. E a Jerusa Amaral falou aqui que não é só remédio de pressão que falta, é de circulação, de depressão e muitos outros para o filho dela. Então, assim, é muita coisa que a gente fica muito focado no nosso problema, né? Sim. Só para fazer um ensejo aí, hoje, por exemplo, hoje à tarde, o pessoal do CEP fez um protesto aí na rua, porque os professores, os profissionais da educação estão na luta por um reajuste de 7%, o prefeito quer dar menos, e eles estão na luta e eles estão conseguindo organizar os professores. Além disso, os vereadores, por incrível que pareça, fizeram a CPI da educação, né? A educação municipal está muito ruim. Na comissão, eles foram visitando as escolas e escreveram um relatório que está para ser votado. E este relatório que está para ser votado é o símbolo máximo do poder legislativo do vereador, que é fiscalizar. Ou seja, eles fizeram o documento e agora ele está parado para ser votado. E ele precisa ser votado, porque isso é a essência do trabalho legislativo. Está errado, falamos, a educação está errada, vamos investigar, vamos lá na escola, tirar foto, fazer vídeo, está errado aqui, o mofo está aqui, temos um relatório. Esse relatório tem que ser aprovado ou não pelos 12 vereadores. E, nesse momento, ele está parado lá na Câmara. E isso é muito importante. Por quê? Porque é a nossa democracia agindo, né? Porque geralmente a gente fala, o vereador, quem vai se indispor com o poder executivo? Aconteceu isso agora aqui e nós estamos nesse dilema. A gente quer que isso seja votado, tanto para ser aprovado ou rejeitado, mas não pode morrer na praia, né? Fizeram o trabalho todo de ver o que está errado. E agora? Agora aqui, estamos falando sobre fiscalização, né? Me veio uma coisa na cabeça. Duas coisas, na verdade. Como fiscalizar? E eu acredito, o que eu entendo, tá? Como eu entendo pouco, principalmente de eleições municipais, e de você conseguir fiscalizar essas coisas. Vamos lá. A gente pode ir nas sessões da Câmara? Sim. E essa é a única forma de fiscalizar? Isso é uma forma de fiscalizar? Sim, nosso TV, como a Câmara tem sessões abertas, eles transmitem pelo Facebook as sessões, existe transparência, nós podemos exigir pela lei de transparência de documento a documentação feita, tudo que é feito é publicado no Diário Oficial, né? Eu acho que a compra de merenda foi errada. Tem como a gente acessar esses dados. Só que aí vem naquele nosso problema que cara, quem que vai ser o cara que vai tirar o tempo da sua vida para ficar vendo extrato de merenda da Secretaria Municipal de Educação? Resposta, o vereador. Mas se não for o vereador por algum motivo, é o cidadão. Mas aí vem o cidadão. Então o cidadão vai ter que tirar um tempo do Free Fire para fazer isso. E aí vem aquela questão, gente, mas era para ser o vereador, né? Ou seja, se a gente tivesse vereadores que fiscalizassem o prefeito, a nossa vida seria muito mais fácil, porque na medida que o prefeito faz coisa errada, o vereador coloca a boca no trombone. Aí a gente vai chegar lá e já vai estar tudo prontinho. Isso. Tipo, que nem aquele negócio. Mofo na sala de aula é intolerável. Não quer. Que dia que vai acabar o mofo? Mês que vem. Perfeitamente. Então, vamos esperar mês que vem. Não acabou o mofo? Então, na próxima eleição, a gente vai escolher outras pessoas, porque você é incompetente. Ou você é incompetente, porque não consegue tirar o mofo da escola, ou você não quer tirar o mofo da escola, porque você acha que pobre pode estudar com mofo. Como um sujeito falou para mim, para mim isso aí não é problema não. Assim como se eu for jovem, faltar remédio na farmácia não é problema. Não preciso de remédio,
Agora aqui, a gente está chegando no finalzinho, queria que a gente desse um apanhado para facilitar isso para a galera. Não tem receita de bolo, não tem como a gente falar assim, primeiro passo, faça isso e isso. Segundo, não dá para fazer isso, né? É complicado, é difícil, a gente sabe que o quanto que é, ainda mais hoje a gente vivendo essa vida maluca que a gente vive, um tempo que cada dia que passa se reduz mais. Sim. A gente sabe que não sobra tempo para a gente estar ali o tempo todo em cima. Mas hoje, eu, como uma cidadã comum, que gostaria de entender como que eu vou escolher o meu candidato. Vamos lá, vamos tentar dar um apanhado. Então, como você vai escolher o seu candidato, você vai ver saúde, educação, segurança, quais são os candidatos que oferecem respostas para isso. Ou seja, educação. Algum tema que você acha importante na educação, merenda de qualidade. Algum tema que você acha que a saúde é importante. Acabar com a fila de exame no hospital. Você tem que pedir para os políticos, você tem que elevar a sua consciência política no sentido de que você começar a olhar a cidade não como uma árvore, mas como uma floresta e ver o que está dando certo, por exemplo. Que nem agora está todo mundo falando do meio ambiente. Será que o valenciano vai votar sem pensar uma única vez no meio ambiente? Será que todos os candidatos, ninguém vai falar sobre meio ambiente? Eu tenho um projeto aqui de sirene. Perfeita, vamos ouvir o seu projeto Sirene, é uma ideia interessante, vou votar em você. Então, é o trabalho, gente. O primeiro passo é a gente se politizar. Não tem jeito, a gente vai ter que tirar 1 hora do Free Fire, do PlayStation 5, da série, a gente vai ter que levar a política a sério. Porque se a gente só deixar a política para os políticos profissionais, nós não vamos sair do lugar. O político profissional tem que ser, ele administra o Estado, ok, mas ele tem que saber que, cara, vão me cobrar isso aqui, vão me cobrar a maçã estragada, não vão deixar isso passar. Não pode acontecer de jeito nenhum uma maçã estragada para o aluno, isso não pode. Se a gente conseguir isso, a gente está bem. E a gente tem que evitar ser cooptado pelos políticos, né? Valência, infelizmente, tem muito disso. Muito cidadão valenciano é cooptado pelo político. O que significa ser cooptado? Compra a opinião mesmo, né? Tipo, eu tô fechado com fulano ali, se o fulano matar uma velhinha na Rua dos Mineiros, eu vou achar bom. Porque a minha opinião está comprada. Isso é muito triste. Nós temos que evitar isso, né? Então, como eu disse, eu sou um professor de história que gosto de política. Política não é minha profissão. Eu tenho o seu salário da minha profissão, não da política. Então, a gente tem que ter essa diferenciação. No mais, gente, temos livros, temos canais no Instagram, tem um canal muito legal chamado Politize. É um canal apartidário que tem como proposta ensinar política para as pessoas. Eu tô com ele aqui, ó. Não é só o canal, ó, tá aqui. Não é só o canal, né? Não foi combinado. Não foi combinado. Esse aqui é maravilhoso. É uma comunhão de ideias aqui. Pois é. Nem o Charles Xavier conseguiria fazer isso. O Politize, ele tem muitas... ele tem newsletter, ele tem muitos canais. Tem uma coisa aqui que eles estão dando uma espécie de curso para algumas regiões sobre educação política. Então, eles estão dando Cidadania 382, que é um projeto que tem PDF, e aí eles vão falando que 7,3% dos jovens vulneráveis à pobreza em São Vicente não estudam nem trabalham. Então, eles pegaram algumas porcentagens, assim, algumas taxas do Vale do Paraíba, de algumas regiões que eles perceberam que estavam em mais vulnerabilidade social e com mais dificuldade política, assim, de educação política mesmo. Então, eles fizeram um curso. Eu não sei como que funciona o curso exatamente, mas, assim, tem PDF, tem um monte de coisa aqui para fortalecer o protagonismo cidadão. Eu curto muito o trabalho deles. Eles explicam
o básico, né? Eles mostram a importância da política, né? Porque nós temos que colocar na cabeça que política é importante, política não é qualquer coisa, não é votar no mais simpático, não é votar no parente. A gente sofre em Valença, cidade, meu parente é candidato, aí o professor também é candidato. E, cara, a gente tem que votar nos partidos que têm as melhores ideias. Livros. É isso Quem que eu ia gostou? falar. Tem. Só uma coisa também, para falar para entrar nos Aham. livros. A Gabriela Priori fala muito, né? Menos emoção, mais razão. Então, acho que é muito isso, né? Porque política é a união da razão e da emoção, né? Mas a gente fica tanto nesse negócio de emoção, de afeto, porque é meu amigo, porque eu gosto, porque fala bem. Nossa, olha, conseguiu me seduzir. Eu considero a política como se fosse uma radiação. Isto é, a gente vai chegando mais perto da política, a radiação, a emoção vai tomando conta. Só pegar, a gente vai ver isso no período eleitoral, você vai ver maluquices acontecendo, tipo, eu sou político X e não importa o que você faça, eu sou político X. Porque a política, nós somos emocionais, né? Tem muitos que até falam que a gente usa a razão como subterfúgio para a emoção. Obviamente, a gente sempre tem que ter a preferência para a razão. Mas, quando chega assim na hora H, dá uma maluquice na gente, a gente vira totalmente apaixonado pelo negócio, né? A gente é assim. Por isso que a gente precisa ter os freios e contrapesos, né? A gente não pode tudo, né? A gente é limitado. Eu acho também olhar em volta e, como a gente está falando de politizar, vamos à listinha, então, para a gente se politizar e para a gente começar a dar ter umas leituras mais críticas. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Jairo Nicolau. Ele é cientista político, não sei se é da Fundação Getúlio Vargas. Ele tem 2 livros muito acessíveis, chamando História do Voto no Brasil, em que ele vai analisar como o brasileiro começou a votar. Nós tivemos várias constituições e cada constituição definia um estilo diferente de voto. Já tivemos o voto masculino censitário, só vota homens ricos. Voto masculino universal, vota homens ricos e pobres. Já tivemos o voto masculino alfabetizado, só vota homens que saibam ler e escrever. Já tivemos o voto universal alfabetizado, vota homens e mulheres. As mulheres chegaram no direito ao voto no Brasil no século XX, com a Berta Lutz, Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Eu lembro disso até hoje. Eu trabalhei, fazia estágio no Arquivo Nacional, na época da graduação, e eu trabalhei esse arquivo da Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Eu lembro, sempre lembro da Berta Lutz, que lutava pelo voto feminino. E, atualmente, nós temos o voto universal, né? O último grupo no Brasil que ganhou o direito ao voto foram os analfabetos. Os analfabetos, até 1988, não podiam votar. Então, 1988 a 2024, essa coisa do voto é muito recente no Brasil, né? Então, nesse livro do Jairo Nicolau, História do Voto no Brasil, ele analisa isso. Onde as pessoas votavam mais, o grande caminho do Brasil em direção à democracia. E tem um outro livro dele, Jairo Nicolau, só que aí ele foca, é um livro chamado Representantes de Quem? Que ele analisa os políticos no Brasil. Porque esse modelo de voto majoritário, voto proporcional, ele tem muitos nuances, né? Por exemplo, aqui tem um chamado voto distrital, que é um voto em que você dividiria a Valença por zonas e os eleitores iam eleger, o político é o político de cada zona. Tipo, Barra de Fátima, Passagem, Monte Douro. Os políticos vão disputar aquela zona eleitoral e de lá vai sair um político dessa zona. Aí a outra zona é Carambita, Biquinha, não sei o quê. E então o voto é geográfico. Não é todo mundo de Valença vota e os 12 vereadores de Valença. Não, vai ter o vereador do Barra de Fátima,
da zona Barra de Fátima, Passagem Monte Douro, com o vereador da outra zona. E aí, esse tipo de voto é melhor ou pior? Aí tem uns debates intermináveis. A gente chama isso de reforma política, né? Por exemplo, atualmente, a empresa não pode doar para político. Os políticos têm o chamado fundo partidário, que o dinheiro dos nossos impostos é entregue para os partidos. Quem tem mais membros ganha mais, quem tem menos membros ganha menos, e os partidos e os políticos fazem campanha com essa grana. Isso é chamado fundo público de campanha. Isso tem o quê? Menos de 10 anos. Antes as empresas podiam doar, né, para os candidatos, né? E aí vem aquela, se uma empresa chega e doa 20 milhões, qual é a independência que você tem para fazer algo se a empresa te bancou 20 milhões? Então havia esse debate, né? Então isso é tudo reforma política. Qual é o melhor jeito de estabelecer o voto no Brasil, né? E é um debate interminável. Aí nesse livro Representantes de Quem, o Jairo Nicolau debate isso, que eu adoro esse debate sobre reforma política, porque fala muito de nós, né? Por exemplo, eu não sei se você já ouviu aquela frase que o Brasil é uma porcaria porque pobre vota. Nossa. Não, então, isso aí infelizmente está voltando. Não, o Brasil é uma porcaria porque pobre vota e pobre não pensa com a cabeça, pensa com o estômago. Então, o pobre vai vender o voto dele. E quem comprar é corrupto. Então, o Brasil sempre será governado por corruptos, porque tem mais pobre do que rico. Aí, qual é a solução deles? Tirar o direito do pobre votar. E, no final das contas, é tudo educação, né? O que eu penso é assim, vamos nos abastecer de leituras, de vídeos, vamos atrás de pessoas que consigam aumentar o nosso repertório para que a gente tenha mais criticidade, para que a gente seja mais crítico ao escolher o nosso candidato. Sim, a gente tem que abraçar a nossa cidade, né? A nossa cidade não é só o lugar onde a gente mora, dorme. A gente tem que, cara, eu quero construir uma cidade melhor, cara. Eu acho que Valença tem condições de ser melhor do que é. A gente não pode mais tolerar não ter remédio, não ter merenda. Cara, tem certas coisas que a gente não pode mais tolerar. Estamos no século XXI, gente. A não ser que a gente ache que, não, depende. Para quem tem posse, não pode faltar, mas quem não tem posse, pode faltar, é normal. Não, gente. Eu até brinco, né? A educação, por exemplo, a educação do valenciano mais pobre tinha que ser a mesma da educação do valenciano mais rico. Não tem essa questão de, não, pobre, maçã estragada. Não dá mais para fazer isso, né? Não dá. Acho que fizemos o nosso trabalho. Fizemos. Eu acho que 1h20 já. Eu acho que o pessoal já está querendo dormir. Quase 10 horas da noite. Fala, quarta-feira tem jogo de futebol? Tem, deve ter. Fala, eu tô aqui perdendo jogo de futebol aqui, gente. Acho que não estão não, hein? Esse povo ali, esse povo é maluco mesmo, né? Plena quarta-feira, em vez de estar tomando cerveja, vendo futebol, tá discutindo política. E não estão ganhando por isso, hein? Porque aqui em Valença tem isso. Uma vez um cara tirou onda com a minha cara. Eu fiquei humilhado. Ele falou, cara, Sandy, você tá aí discutindo comigo, mas eu ganho pra discutir. Putz. Você tá aí no WhatsApp aí me chamando de... Mas eu ganho, porra. Isso faz parte do meu trabalho. Você tá fazendo de graça aí. Você tá discutindo comigo aí de graça. Eu ganho, rapaz. Isso. Eu tenho que ficar 24 horas no WhatsApp aqui. Pô, não me deixa desanimar. É triste, né? Realidade dói, mano. Nossa eu senhora. Sei. Pô, tem que acordar cedo amanhã pra não treinar. Não tem como você competir com um político profissional, né? Porque o cara tá ganhando ali, você tá ali perdendo o seu Free Fire pra ficar dando esporro no político. Mas dar esporro no político é muito bom também. Tem seu valor. Tem seu valor. Não, mas, acho que nós fizemos o nosso trabalho. Fizemos muito bem feito. Acho que... Só faltou uma coisa. Galera, tem que curtir esse vídeo. Curta, compartilhe. Compartilha. E assim, para eu conseguir continuar, estamos na 2ª temporada do Pitcast. Para eu conseguir continuar esse podcast, eu preciso que você se inscreva aqui, cara. Tem lá, sei lá, 600 pessoas no Instagram e 100 pessoas aqui. Então, por favor,
se inscreve no canal, é importante, porque aí eu consigo levar para mais gente, eu consigo trazer mais gente aqui. Quando vocês mandam mensagem e falam assim, leva tal pessoa que não sei o quê, como é que eu vou chegar para o convidado e vou falar, fulano, vamos lá no meu podcast? Ele vai falar, pô, que podcast? Então, gente, distribui, fala do Pitcast por aí, compartilha esse programa, porque eu tô aqui no amor por enquanto, entendeu? Preciso que você dê um likezinho, curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho aí para a gente conseguir levar o Pitcast para mais gente. Vamos prestigiar, gente, a cultura de Valença, né? Todos nós temos os nossos podcasts preferidos nacionais, Flowcast, vai embora. Então vamos prestigiar aqui, porque o Flowcast não vai falar de Valença. Exatamente. Aqui é o espaço para a gente refletir sobre a nossa cidade, sobre coisas que influenciam a nossa vida, né? Para a gente se identificar, isso, né? Perfeito. Mais perto da gente aqui. Então, é isso que eu estou tentando fazer com o programa e eu conto com vocês. Curta lá no... Vou soltar uns cortes também para facilitar. Perfeito. E aí, curte, compartilha lá no Instagram. E eu vou também colocar todos os episódios eu coloco lá no Spotify. Então, quem prefere estar lá lavando sua loucinha enquanto está ouvindo, também vai ter no Spotify, tá bem? Eu espero de coração que a gente consiga fazer boas escolhas nessas eleições, que a gente haja com amor, né? Eu falei menos emoção, mas assim, a gente tem que agir com amor ao próximo também. A emoção, ela tem que ficar um pouco escondida assim pra gente. A gente tem que ter razão pra gente olhar o coletivo e ver quais escolhas e quais decisões a gente está tomando que vai afetar o nosso colega do lado, as pessoas que estão à nossa volta, não só a nossa vida. Eu te agradeço muito, muito, muito. Você vai voltar aqui ainda. Voltarei, porque aí a gente ainda tem Cine Pitaco. Eu sou que nem o Batman. Se mandar o bate-sinal, eu apareço aí. Então. É feriado. Não, tem que aparecer pra gente falar de filme. A próxima vez que ele vier aqui vai ser pra gente falar de filme de novo. Então, já tem até a proposta do Nerdice lá. É Magneto versus Charles Xavier. Quem está com a razão em X-Men? Ih, rapaz. Isso dá uma treta. Isso tá treta. Ainda mais, não sei se você tá acompanhando o X-Men 97. Não acompanho, então, cara. Não acompanho. Ih, rapaz. Então, você dá uma treta. Quem está com a razão em X-Men? Vamos, cenas no próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. Gente, obrigada, tá? Um beijo e até a próxima. Até mais, gente. Abraço.